Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro no jogo com o Botafogo. O Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim vai pensar depois disso somente na Copa do Brasil? A provável escalação. Atacante treinou normalmente, hein? Será que vai para o jogo? Venda de ingressos, tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo de jogo importante com o Botafogo, com um bom público no Mineirão, hein? Teremos aí, muito provavelmente, mais de 30 mil torcedores nesta despedida em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. A venda de ingressos segue, ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro diante da equipe do Botafogo, para garantir pelo menos a terceira colocação, como quer o técnico Leonardo Jardim. A preparação foi encerrada com um treinamento hoje à tarde na Toca da Raposa 2, o ritmo já é de concentração e com boa notícia, porque o Arroio treinou normalmente com o grupo, participou de toda a atividade. Para iniciar a partida, a gente já tinha trazido a informação que é pouco provável. Mas como ele treinou, vai ficar uma dúvida aí. Eu tinha achado que ele sequer ia para o banco, já que teve uma contratura muscular no sábado diante do Ceará. Deu uma resposta muito positiva, trabalhou parcialmente ontem, integralmente hoje, e aí vamos ver. Para titularidade, a informação é que ele não começa. Então vamos aguardar qual será a ideia e o plano do técnico Leonardo Jardim, se leva o atleta pelo menos para uma composição no banco de reservas. Se o Arroio ficar fora, e é a tendência, Luiz Sinisterra pode ser titular pela segunda vez. Ele foi titular diante da equipe do Juventude e agora poderia iniciar diante da equipe do Botafogo. Dentro daquilo que a gente já trouxe, a ideia é de um Cruzeiro muito forte, com praticamente o que tem de melhor, com volta de Lucas Silva, e aí para seguir se preparando, pensando nos duelos diante da equipe do Corinthians. Importante sempre estar em um ritmo forte de competição, nada melhor do que isso, do que um jogo em casa contra o Botafogo, para também deixar o Cruzeiro preparado para o duelo da semana que vem, o jogo de ida diante da equipe do Corinthians. Caio Jorge treinou mais uma vez e vai para o jogo, ele que busca aí a artilharia isolada da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar então somente a escalação oficial nesta quinta-feira e aí vamos saber se Arroio vai pelo menos para a composição do banco de reservas. Uma informação importante: no domingo o Cruzeiro joga com o Santos, aí sim a última partida da Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos fez contato com o Cruzeiro, querendo que o Clube Celeste fizesse a liberação do Zé Ivaldo e também do Lautaro Dias, jogadores que estão emprestados pelo Cruzeiro ao time paulista. E a resposta do Cruzeiro foi a seguinte: o Zé Ivaldo está liberado. O Cruzeiro considera o mesmo que considerou com o Grêmio, que o Zé Ivaldo já é jogador da equipe do Santos, já atingiu a meta e aí ele será comprado pelo time santista. Já o Lautaro Dias não será liberado. Ele ainda está emprestado até a metade do ano que vem. O Santos não fez nenhuma opção antecipada de comprar os direitos do atleta. Então, o Lautaro Dias não será liberado, ao contrário aí do Zé Ivaldo, que poderá jogar no domingo, normalmente, o duelo lá da Vila Belmiro, quando, neste jogo, aí sim, o Cruzeiro deve ir com um time completamente diferente. Vamos ver qual será o plano até do Leonardo Jardim quanto à delegação que viaja para Santos. O Cruzeiro vai treinar sexta e sábado na Toca da Raposa 2. No sábado segue para São Paulo e aquele trajeto de ônibus até Santos para o jogo do domingo. E depois é voltar imediatamente após a partida para descansar e se preparar para o duelo de quarta-feira diante da equipe do Corinthians. Sobre esse jogo com o Corinthians, muita gente perguntando sobre a questão dos ingressos. E aí, o Cruzeiro deve iniciar a venda nesta sexta-feira. Claro que
teremos aí uma venda absurda, Mineirão lotado com toda certeza. Então é aguardar, quem sabe ainda nesta quinta o Cruzeiro divulgando os detalhes da venda. Ela deve começar na sexta-feira, o pensamento na semifinal da Copa do Brasil. A partir de agora, notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Emerson Pansieri, um abraço. Boa noite, abraço para você também, Cirilo. Boa noite, Panz e todo mundo que acompanha a reunião da turma do Bate-Bola. O Cruzeiro que fechou a preparação há pouco na Toca da Raposa. O time já concentrado para esse duelo contra o Botafogo. Jogo amanhã às 7h30 da noite. Partida que é a última do Cruzeiro em casa no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque domingão é Vila Belmiro, né? Todo mundo na vila mais famosa do Brasil para esse duelo contra o Santos. Partida aí que fecha o Campeonato Brasileiro para as duas equipes. E aí o Cruzeiro com uma tendência de time bem reserva para esse confronto. Essa é a ideia, é descansar os jogadores, pelo menos de partidas, né? Uma coisa é o atleta ficar aqui na Toca da Raposa, fazer uma recuperação, fazer um trabalho interno. Outra coisa é colocar em campo, colocar em jogo. Então, o Cruzeiro deve ter realmente um time bem diferente para o duelo contra o Santos. Mas amanhã não. Amanhã elenco forte, time tendo aí o reforço do Caio Jorge, foi baixa e ausência na partida contra o Ceará. Desgaste, né? Tirou o Caio Jorge, né? O KJ, artilheiro do Campeonato Brasileiro dessa partida, e ele retorna. E aí, uma outra questão importante é o Arroio, né? Que treinou hoje normalmente. O Arroio sentiu a coxa no duelo contra o Ceará, mas pelo jeito não é nada grave, não é nada sério, até porque ontem já tinha feito parte do treino, hoje fez o treino, então tá pronto para o jogo também, pode ser aí atleta no setor ofensivo. Porém, Cirilo, aí eu coloco um asterisco, uma interrogação, ou se você quiser, como diria o outro, até uma exclamação. O Arroio pode ser substituído pelo Sinisterra até para dar minutagem ao Sinisterra, né? Até para ele ter mais tempo de jogo, para ele ser acionado numa partida de Campeonato Brasileiro, ter também esse apoio do torcedor e ficar ainda melhor pensando nessa semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Cirilo? Como é que você encara, Edu, essa situação, essa disputa no ataque do Cruzeiro com essas questões físicas em debate? Eu acho a disputa ótima, né? A gente falava há 3 meses de não ter peça de reposição numa possível ausência do Wanderson, por exemplo, do Christian pelo lado direito. Era um problema do Leonardo Jardim, demorava muito para mexer. Aí depois da janela, a chegada do Arroio, do próprio Sinisterra, hoje pouco se fala do Wanderson, né? Que era quase que uma certeza entre os titulares do Cruzeiro, e eu acho que continua sendo uma peça muito importante. O Wanderson é um cara que dá equilíbrio para esse time do Cruzeiro. Se o Cruzeiro chegou nesse ponto do Campeonato Brasileiro, ali brigando por uma vice-liderança, tem muito também de Wanderson pelo lado esquerdo, mas fato é que depois da lesão e quando o Arroio assume a titularidade, ele dá um poder ofensivo para o Cruzeiro muito grande, né? O equilíbrio que o Wanderson trazia, o Arroio traz o desequilíbrio, mas o desequilíbrio na parte boa, né? Que é desequilibrar ofensivamente. O cara do 1 contra 1, que vai para cima, com bons números, marcando gols, dando assistências. E aí vem essa mini lesão, vamos dizer assim, e o aproveitamento do Sinisterra, que entrou muito bem contra o Fortaleza. Então, para quem tinha uma peça hoje, ter 3 é um luxo. O Wanderson ainda está retornando, está num processo ali de recuperação, mas pode ser que para as semifinais ou quem sabe até as finais da Copa do Brasil, Leonardo Jardim tem os 3 disponíveis para escolher. Nesse momento, Cirilo, fisicamente, se o Arroio tiver recuperado ali do incômodo, ele é o titular. Mas se o Sinisterra conseguir minutos amanhã e contra o Santos, ele passa a colocar também uma pulga atrás da orelha do Leonardo Jardim, porque com os 3 saudáveis, já falei aqui, repito, para mim, o Sinisterra é o melhor. Deixa eu chamar o Fabrício para a resenha também. Fabrício Souza, Fabrício Guerreiro. Fabrício, um abraço para você. Qual que é a sua expectativa para esse duelo de amanhã contra o Botafogo às 7h30? Como levar esse jogo em meio à reta final de temporada? O Cruzeiro já sem grandes objetivos na classificação do Brasileiro, um brasileiro irretocável do Cruzeiro, mas com a Copa do Brasil já chegando. Chega mais, Fabrício. Boa noite, Cirilo, tudo bom? Um abração para você, para todos que estão nos acompanhando. A expectativa de um grande jogo, né, Cirilo? Um jogo de uma dificuldade alta,
né? Porque o Botafogo vem aí com a expectativa de já garantir a vaga na Libertadores. Vem tentando quebrar um tabu aí, né? Que não ganha do Cruzeiro há 10 anos. Faz 10 anos que o Botafogo não ganha do Cruzeiro no Brasileirão. E por outro lado, né? O Cruzeiro aí querendo manter um padrão de jogo, né? Padrão de finais de Copa do Brasil, com aquela intensidade, sabe? Já tentar elevar o nível da competição, do foco, né? Que é Copa do Brasil, mas você já pode tentar usar isso nesse jogo, né? Além de você, de repente, fazer uma boa partida, despedida aí do Campeonato Brasileiro, né? Podendo bater uma marca aí que só o Flamengo conseguiu, né? Num período de julho a outubro, que é 12 jogos de invencibilidade. O Cruzeiro tem 11, pode bater essa marca. E isso só para carimbar aí o excelente Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro fez. Além de trazer aquele clima, né? Já jogar para a torcida, sabe? De trazer a torcida para o lado, aquela expectativa alta, jogar uma energia positiva, rolar essa sintonia com o Cruzeiro, né? Essa sinergia que é muito importante quando rola torcida e time, para já criar aquele climinha gostosinho, né? Que a torcida do Cruzeiro está muito acostumada de finais de Copa do Brasil. Com mais do Cruzeiro, Cirilo, daqui a pouco eu vou passar o provável Cruzeiro para amanhã. Deixa eu só trazer uma informação já para o fim de semana. É que o Cruzeiro tomou uma posição referente às presenças do Lautaro Dias e do Zé Ivaldo na partida contra o Santos. Partida essa que eu já mencionei, né, há pouco, no domingão, às 4 da tarde. Olha só, o Zé Ivaldo foi autorizado a atuar, enquanto o Lautaro Dias, não. Esse não pode entrar em campo. Isso porque o Zé Ivaldo já cumpriu as metas pré-estabelecidas no contrato de cessão e vai ser comprado aí por mais ou menos 5,5 milhões de reais pelo Santos para 2026. Aí, a direção do Cruzeiro entende que o Zé Ivaldo pode atuar. Já no caso do Lautaro Dias, ele está emprestado até o fim do próximo ano e ainda não tem uma definição de futuro, né? Então ainda não cumpriu essas metas, por isso o Lautaro fica de fora desse confronto. Agora para amanhã, já falei, né? Arroio sendo opção, não foi problema, Caio Jorge sendo relacionado, Lucas Romero de volta após suspensão, provável Cruzeiro com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian com Matheus Pereira. Tô apostando, acho que vai aparecer o Sinisterra aí, viu, Cirilo? Acho que vai. Com o Caio Jorge, pode ser esse o Cruzeiro, a venda continua, né? R$10 pra mulher, R$30 pra sócio. Vamos passar aí dos 30 mil torcedor pra fazer aquela festa bonita. Estaremos lá amanhã na jornada esportiva da Itatiaia, Cirilo. Valeu, Pansieri. Deixa eu chamar o Lucas Sanches também. Ele tem informações do Botafogo aqui na turma do Bate-Bola. Como é que o Botafogo vai se apresentar para esse jogo? Boa noite, Sanches. Boa noite, Cirilo. Um abraço para você, para quem tá com a gente aqui na turma do Bate-Bola. A delegação do Botafogo chegou agora há pouco, no fim da tarde, a Belo Horizonte. Jogadores estão hospedados no Hotel Ouro Minas. Com 59 pontos, a equipe ocupa a 6ª posição e precisa da vitória no Mineirão para continuar na briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. O Botafogo está a 8 jogos sem perder, mas não vence o Cruzeiro a 14 duelos. São quase 10 anos de jejum contra a equipe celeste. E o técnico David Ancelotti trouxe a BH uma delegação bem desfalcada. São quase 11 ausências, é um time de desfalques, incluindo os titulares Savarino, o Barbosa, o Léo Link e também o Matheus Ponte. Por outro lado, as novidades são o Cris Ramos, o Natan Fernandes e também o Vitinho. Provável escalação do Botafogo que pode ter mudanças e muita dor de cabeça aí para o Ancelotinho. Podemos ter o Raul no gol, defesa com o Vitinho, Davi, Ricardo, Marçal e Cuiabano, no meio o Nilton e o Marlon Freitas, mais à frente Montoro, Arthur, Cris Ramos e também o Kadir, um provável time do Botafogo para este duelo no Mineirão, Cirilo.